A palavra de Deus hoje está direcionada a cada um de nós para que venhamos ter bom ânimo em meio a todas as divergências da vida, bom ânimo em qualquer situação da vida, bom ânimo em todo o tempo durante a nossa vida. Bom ânimo é algo que Deus verdadeiramente, tem para cada um de nós a cada amanhecer, a cada manhã, a cada dia, porque só em Deus, só através do Espírito Santo de Deus que adquirimos um bom ânimo. E hoje em dias que nós vivemos, para resolver qualquer que seja, as diversidades do dia a dia, para resolver os problemas diários, para solucionar tudo que vem de encontro às nossas vidas, é necessário cada um de nós termos bom ânimo. Então a palavra do Senhor tem para nós nesta manhã, neste dia, nesta noite, que seja em qualquer que seja a situação, temos que ter bom ânimo, estar de ânimo pronto, estar com ânimo para todas e qualquer momento de nossas vidas. E aqui a palavra de Deus em Samuel capítulo 1, versículo 9 diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando nós vemos esta palavra, é uma palavra que nos traz para nós verdadeiramente despertamento. Por quê? Porque mediante o dia, a hora, mediante o mês, o ano ou a situação que nós se encontramos, Deus verdadeiramente já determinou para nós o que estamos passando, o que estamos vivendo, o que estamos verdadeiramente no decorrer do momento, o Senhor já nos determinou para nós. Então, quando verdadeiramente Ele fala para nós esta palavra, não te mandei eu, verdadeiramente, mediante a circunstância ou a situação, ou a peleja, ou a batalha, ou a dificuldade, ou a enfermidade, ou negócios difíceis, ou família passando, por situações qualquer que seja, o Senhor nos fala, não te mandei eu? Se nós se encontramos em determinada situação em nossas vidas, seja na área espiritual, seja na área física, seja na área financeira, seja em qualquer que seja, a demanda, verdadeiramente, se encontramos nesse determinado circunstância, o Senhor já, o determinou para esse momento, para esta hora, que seja a vontade plena dele, ou que seja, uma permissão dele. Mas se nós se encontramos, no momento em que se encontramos, ele já fala, não te mandei eu? Esforça-te. A dificuldade maior do ser humano nos nossos dias é de qualquer que seja, a abrangência da situação que se encontra, perder as forças, desanimar, tentar parar ou desistir, porque muitas das vezes se acha como que não vai conseguir, não vai dar de conta, não vai superar, não vai chegar à frente, não vai, chegar no resultado qual almeja chegar, no determinado sonho que sonhou, finalizar o projeto que começou. Mas quando nós vemos verdadeiramente esta palavra, nós vamos ver que em decorrente da história, em decorrente da situação ou da passagem nossa por determinadas situações, o Senhor para isso nos chamou.
O Senhor, para esse tempo, né, colocou nós no devido lugar. Para determinada causa, o Senhor nos colocou, né, diante dessa situação. E quando Deus dá esta palavra para Josué, né, Deus verdadeiramente sabia o que estava fazendo. Deus verdadeiramente sabia, né, o homem que ele estava chamando, o homem que verdadeiramente ele estava convocando, o homem que verdadeiramente ele estava, né, disposto ali, né, ajudar, fortalecer, dar bom ânimo, dar força para continuar, né, dar perseverança para este homem. Então não é diferente em nossas vidas. Seja qual for o momento que nós estejamos, a palavra do Senhor nos fala para nos esforçar. Então esforça-te e tem bom ânimo. Esforçar é necessário. É o princípio de termos, né, uma direção verdadeiramente a prosseguir. É esforçar. Segundo, é ter bom ânimo diante já da preparação do que vamos fazer, da direção que vamos tomar, da situação que vamos verdadeiramente resolver. Ter bom ânimo. E ele diz, e não pasme, nem te espantes. Durante, no processo, em meio, até chegar, com certeza, vai vir situações e circunstâncias que você vai observar com seus olhos físicos e vai dizer, pronto, agora não tem mais como. O que é que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Que iniciativa eu tenho que ter agora? Mas o próprio Deus falou, não pasme, não te espante, por maior que a circunstância te traga temor, medo, desafios, né? Não te espante, não pasme, diante de qualquer que seja, né, o resultado, de qualquer que seja a causa, de qualquer que seja, né, a situação que você está ali diante. E ele nos corresponde bem em meio a tudo isso. Primeiro, ele diz o quê? Não te mandei eu? Segundo, ele diz, não, esforça-te. Terceiro, ele diz, tenha bom ânimo. Porque é necessário nos esforçar e ter bom ânimo. Mas já com força e já tendo bom ânimo, circunstância aparece, dificuldade vem, campos embaraçosos aparece. Só que ele também já nos prepara dizendo, não pasme, não te espante de maneira alguma. É tão maravilhoso nós vermos o cuidado de Deus para conosco, porque Deus, ele conhece, né, o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. Só que nós, muitas das vezes, paralisamos o hoje por causa que olhamos para o ontem. E como não sabemos o que é de amanhã, ficamos com medo, ficamos resguardados, ficamos tímidos, se acovardamos, mas essa não é a palavra de Deus para nós. A verdadeira palavra de Deus para nós, que conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã, é que ele já, né, dá o início, o meio e o fim da sua palavra sobre nossas vidas. E sobre a vida de Josué, ele disse o quê? Não te mandei eu? Para aquela causa, Deus tinha chamado Josué, para aquela causa, Deus tinha convocado Josué, para aquele momento, Deus tinha preparado Josué.
Mesmo que Josué olhasse para dentro de si, olhasse pela sua perspectiva humana, com seu olhos físicos, e não visse, né? Ele um homem com coragem suficiente, um homem com determinação suficiente, um homem que não tinha força suficiente, um homem o qual, diante, né, do campo que ele tinha que estar ali responsável, ele se achava pequeno, mas para esse determinado tempo e para esta tal obra, né, Deus o já tinha, né, o chamado, desde lá de trás, de quando ele veio caminhando com Moisés, aprendendo com Moisés, vendo com Moisés, no dia a dia, a convivência, o aprendizado, caminhando com aquele povo. Então, da mesma maneira, é comigo e é com você, porque para tal momento, para tal obra, para tal caminhada, para tal história, tá aqui, eu e você, nas mãos de Deus, sendo direcionado e guiado por Deus. Não mandei eu? Tenha força, tenha bom ânimo. Quando chegar o momento mais difícil diante da sua perspectiva humana, quando chegar diante dos seus olhos físicos, que você olhar, observar e achar que está tudo difícil, não pasme. Não pasme. Não te espante, não tenha medo, não retroceda, não volte para trás. Se você se encontra neste exato momento, no meio desta circunstância, para tal momento, Deus já te chamou e para isso Ele te colocou onde você se encontra. Seja em qualquer que seja a área. Seja em qualquer que seja o campo, o lugar. Para tal momento, Deus já o te preparou. Então, não te espante e não tenha medo. E Deus finaliza com uma palavra poderosa e maravilhosa, que esta é a mensagem do Senhor e que tem que ser gravada e fixada na nossa mente e no nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar dela no momento em que necessitamos, que precisamos ou que estivermos passando no meio da situação qual necessitamos desta palavra. Aí ele nos responde dizendo: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Promessa do Senhor. Promessa do Senhor. Se nós somos chamados pelo Senhor, se nós somos preparados pelo Senhor, se o Senhor nos capacitou algo a fazer, se verdadeiramente nós viemos estar no propósito que Ele nos chamou, observando as suas palavras, obedecendo os seus mandamentos, andando verdadeiramente como Ele nos chamou, assim como Ele falou com Josué, Ele fala conosco, fala comigo, fala com você, fala com a igreja, fala com o povo, fala com uma nação. Fala com o seu povo, fala conosco. Porque quando o Senhor vem falar aqui para Josué, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Primeiro Deus diz para Josué que o chamou Josué para tal tempo e para tal obra. Já diante desse chamado, Deus dá para ele a promessa, né? E os mandamentos qual Josué tem que obedecer. Porque isso é muito maravilhoso entendermos, porque Deus nos chamou, mas Ele nos chamou para nós ir e continuar andando de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Ele nos chamou, quando Ele nos chama, Ele também nos faz a promessa. E quando Ele nos faz a promessa, Ele nos dá o quê? Ele nos dá
princípios, mandamentos para que eu e você olhamos, observamos, né? E colocamos em prática. Vivermos ali em obediência os mandamentos dele. Mediante Josué ter sido chamado por Deus, quando nós observarmos aqui, bem antes, nesses versículos anteriores, nós vamos dizer que Deus era com ele. Mas mesmo assim, Deus deu ordenança para Josué. E a ordenança era essa, ó. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então, somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, foi os mandamentos de Deus para Josué. Josué recebeu ali o que verdadeiramente ele tinha que fazer, permanecer e continuar, né? Meditando em todo o tempo, né? Obedecendo em todo o tempo, ali continuar em todo o tempo no que Deus mandou, porque verdadeiramente e prudentemente, né? Ele ia chegar aonde Deus tinha determinado. Mesmo assim é na minha e na tua vida. Então, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Permaneça na fé, não duvide da vontade de Deus sobre sua vida. Não duvide jamais do propósito de Deus sobre sua vida. Não duvide do grande amor de Deus para com a sua alma, para com a sua vida. Então, permaneça no chamado de Deus, permaneça obedecendo os mandatos de Deus. E verdadeiramente você será, né, prudentemente bem-sucedido no lugar por onde andares, no lugar determinado que Deus escolheu para você chegar. Ele é contigo. Só permaneça firme. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe para ninguém, mas permaneça no alvo. E esse alvo é Deus, e esse alvo é os céus, e esse alvo é a vontade plena de Deus. Então permaneça obedecendo às Escrituras, porque nela vós vais conhecer e saber o que Deus quer e como Deus quer direcionar a sua vida até o último momento, o último segundo de vida nesta terra. Então permaneça na palavra de Deus, buscando o conhecimento de Deus, a graça de Deus, e não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.